Vamos à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é Corinto. É a história que vamos estudar de Paulo, apóstolo, na cidade de Corinto. Para a gente compreender um pouquinho, deixe-me sintonizar você aqui um pouquinho. Vamos lá. Bom, primeiro eu começo com o nosso mapa cronológico para você ter uma ideia. Você pode notar que no nosso mapa cronológico tem aí as cartas de Paulo entre 51 a 58. Nós estamos neste momento aqui de Paulo em Corinto, é muito provável que a gente esteja no ano de 52 ou 53, é mais provável o ano 52. Nós temos até mesmo uma prova arqueológica disso, mas eu toco sobre isso um pouquinho mais adiante no nosso ensino. Vamos agora para o nosso mapa geográfico. No nosso mapa geográfico, você já viu aí as cidades que nós passamos, né? Neápolis, Filipos, Tessalônica, Bereia, quando Paulo passou ali na Macedônia. Depois da Macedônia, Paulo vai até a região da Beócia, né? Que é a região ali, tem um outro nome, é Beócia, e tem a outra, Ática, que é a região onde fica Atenas. E depois de Atenas, que nós estudamos na última aula, Paulo vai até a cidade de Corinto, na Acaia. No nosso mapa, a Acaia está mais ali em cima, junto de Delfos, está errado isso no mapa. Tá? A Acaia é essa parte de cima do Peloponeso. Peloponeso é essa região mais ao sul, onde fica Esparta, por exemplo, você está vendo aí no mapa. Bom, você percebe que Corinto está ali quase que num istmo, né? num trechinho de terra separando os dois mares. É interessante, ainda com esse mapa na tela, você está com aquele mapa com todas as cidades? Isso. Com esse mapa na tela com todas as cidades, quem viesse navegando pelo mar Egeu e fosse seguir para Roma, teria que dar essa volta toda, por isso que eles paravam muito tempo em Corinto, dava a volta toda pelo Peloponeso para poder ir mais adiante lá para a região da Itália. Essa volta são de mais ou menos 400 quilômetros de volta que se dão. Então, mais ou menos no final de 1800 da nossa era, foi feito um canal ali em Corinto, ligando o mar Egeu com o outro mar ali acima, a região sul, a região norte de Corinto. E agora tem um mapinha, ó. Esse mapinha é do Google Maps. Olha aqui, no Google Maps você vê no mapa de hoje, você vê esse canal retinho que sai e que liga essas duas áreas aqui. Então nós temos aqui uma passagem artificial. Para você ter uma ideia desse canal, tem aqui uma vista aérea agora dele. Nessa vista aérea você vê aí a cidade de Corinto hoje, né? É uma cidade grande e o canal ali no meio. Mais uma vista aqui do canal, né? Um canal bem comprido, aí dá para você ver no meio dele, essas rochas aí ao lado. Deve ter sido um trabalho de engenharia fantástico, fantástico, fantástico. Tem até uma outra cena de um transatlântico passando aí no canal. Você vê aí um transatlântico sendo puxado por um barquinho, né? Para poder atravessar pelo canal de Corinto. Bom, eu vou mostrar mais duas figuras que são dos tempos de hoje, mas retratando agora o tempo antigo. Você vê essas ruínas que aparecem aí na sua tela, são ruínas do templo de Apolo. Nós vamos ver o templo de Apolo mais adiante. E aquele morro que você está vendo lá no fundo, é importante você ver isso, porque quando nós estudarmos melhor aqui sobre Corinto, aquele morro se refere ao Acrocorinto, né? A palavra acro ou acrópole, né? É lugar alto, acrópole, cidade alta. Então, Acrocorinto, a Corinto alta. Então, aquela parte lá de cima de Corinto tinha uma característica, e a parte baixa de Corinto, que é a cidade mesmo, uma outra característica, mas mais adiante você vai ver comigo ainda aqui nessa aula. Aqui é uma outra figura nas costas, né, do Acrocorinto, de modo que você vê que anos depois foi feita uma fortaleza lá em cima. Lá em cima, antigamente, era templo de Afrodite, enquanto lá embaixo, na Cidade Baixa, era o templo de Apolo. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante na nossa aula. Muito bem. Enquanto eu falo aqui da nossa aula de hoje,
eu vou deixar aqui rodando com vocês um vídeo, novamente um vídeo de computação gráfica feito num jogo, onde mostram cenas de como seria ou como é, né, a cidade de Corinto. E eu gostaria que você pudesse ver e acompanhar enquanto eu sigo aqui a minha aula, já que eu não vou estar comentando o vídeo, apenas figuras ilustrativas, enquanto eu sigo aqui a minha aula com você. Bom, muito bem. Corinto, ela era uma cidade portuária, e como ela era o melhor porto ali daquela região, eles tinham muitos viajantes, porque durante o inverno você não navegava ali no mar Egeu, até por causa de furacões que tinham ali. Você nota isso, por exemplo, você vai ver em detalhes comigo mais adiante, porque no livro de Atos, bem mais adiante, Paulo, numa outra viagem dele, vamos dizer assim, numa quarta viagem, né, que na verdade ele estava indo preso para Roma, eles aportam num determinado lugar e ali não era um lugar muito legal para se passar o inverno, ou seja, era um lugar pacato, uma cidade pequena. E, é claro, os marinheiros queriam chegar até um outro lugar melhor, para poder então passar o inverno ali, porque o inverno duraria 3 meses parados numa cidade. Eles queriam uma cidade boa, com movimento, com diversão, com lazer e tantas outras coisas. Pois bem, Corinto era esse tipo de cidade. Todas as navegações miravam ir para Corinto, principalmente para passar o inverno em Corinto. Ora, Corinto era uma cidade tão importante, não só para a área da navegação, que era a sua principal, né, ganho era por causa do seu porto, era um porto muito largo, cabiam muitos navios ali, então águas tranquilas bem perto do porto, que ele é quase um fiord, assim, né? Um fiord é quando duas montanhas, né, como que abraçam o mar, né, quase que isso. Então vem aquela bacia, né, um pouquinho mais larga, a gente chama de bacia, mais estreita é o fiord. Então aquela bacia, então os navios aportavam com muita segurança ali em Corinto. Se você fosse também por terra, ao você ir de Atenas para Esparta ou de Esparta para Atenas, que eram as duas principais cidades, as maiores cidades que haviam ali, você parava certamente na maior cidade, porque era maior do que Atenas e maior do que Esparta, que era Corinto, nessa época. Então, Corinto também, mesmo que você fosse por terra, ela era meio caminho dessas duas cidades. Corinto tinha 2 grandes templos. A religião em Corinto se dedicava aos diversos deuses gregos, tinham muitos santuários em Corinto, como o da deusa Hera, por exemplo, né, ou Hera, mas os principais eram o templo de Afrodite, lá em cima na cidade alta, no Acrocorinto, e o templo imenso, grande, bonito de Apolo, lá embaixo na grande cidade, que a maior parte da cidade era a parte baixa. O templo de Afrodite, Afrodite era chamada a deusa do amor, a deusa da beleza feminina. E o outro templo era o templo de Apolo. Apolo é o deus do canto, da música, ou do encanto, vamos dizer assim, né? Da poesia. Nos cultos a Apolo costumava-se citar poesias. Por exemplo, você já ouviu isso algumas vezes? Você já ouviu, por exemplo, alguém falar, uma musa inspiradora, né? Ou, sei lá, no meu tempo de adolescente tinha um filme chamado Xanadu, ou Xanadu, né? Que tinham lá as musas inspiradoras. As musas eram, vamos dizer assim, filhas ou servas de Apolo, seriam as enviadas de Apolo para trazer inspiração aos poetas, aos cantores, levando a inspiração de Apolo até as pessoas, isso na mitologia grega. Então, o Apolo era o deus da inspiração, mas ao mesmo tempo o deus da estética, da beleza masculina. Ora, uma cidade que cultuava a deusa da beleza feminina e do sexo e o deus da beleza masculina e da inspiração e do amor, não é? Ou da poesia e da música, dá para você ter uma ideia como eram os habitantes daquela cidade. Muito bem. Corinto foi muito famosa por sua prostituição.
a prostituição em Corinto, ela era vista como uma fonte de renda para a cidade. É interessante porque muitas pessoas veem a prostituição como é a prostituição aqui na nossa cultura, né? A prostituição, ela é uma coisa proibitiva ou feita escondida ou de uma certa forma ofensiva. Em Corinto era o contrário, ela era muito bem querida pela cidade, a prostituição ali na cidade, ela era defendida, protegida pelos governantes, porque de uma certa forma gerava turismo porque todos aqueles grandes embarcações que iam para Roma, na principal caminho que ligava toda a Ásia Menor para passar para Roma, então se aportavam em Corinto, trazendo assim para Corinto dinheiro, trazendo para Corinto turismo, trazendo para Corinto comércio, levando inclusive o comércio de Corinto para outros lugares, o lucro, a influência da cidade em outros lugares, era assim. Então, tinham vários tipos de prostitutas em Corinto. Tinham as chamadas pornai, as pornais eram as prostitutas que elas eram escravas, eram propriedade de alguém, então você tinha aqueles que intermediavam isso. Esses homens que intermediavam as prostitutas eram homens ricos da sociedade, eram homens que pagavam seus impostos, eram homens bem queridos nas reuniões de elite. Tem um nome não muito usado hoje em dia, que é o proxeneta, né? Que era o nome desses homens, a gente conhece melhor como cafetão, né? É o cafetão, ou uma coisa que aqui a gente usa com um sentido no português do Brasil e tem outro sentido no português de Portugal, que é o chulo, né? Então hoje em dia a gente quando fala chulo é uma coisa que é ralé, uma coisa que é de segunda ou terceira categoria, a gente fala que é chulo, né? Ou uma pessoa muito baixa a gente fala chula, ou uma pessoa que tem linguagem ruim, né? Linguagem cheia de palavrões e tudo mais, a gente fala a pessoa tem linguagem chula. Por exemplo, chulo no português de Portugal é o cafetão. Cafetão é o que intermedia, que ganha dinheiro com as prostitutas, ou seja, fica com uma parte do dinheiro das prostitutas, é o agenciador delas. Então, esse agenciamento de prostitutas, ou lenocínio, né, como é em português, mas não muito usado, mais conhecido popularmente como cafetinagem, era considerado uma atividade econômica. Então, alguém podia até se apresentar dessa maneira que ele não era mal visto. Vai entendendo aqui a mentalidade de Corinto, porque quando você vê Paulo apóstolo iniciando uma das igrejas que se tornou uma das maiores igrejas daquela época numa cidade assim, você passa a admirar Paulo demais. Havia também as chamadas prostitutas independentes, eram mulheres que elas ou não encontravam emprego na cidade, tinham que se virar vendendo seus corpos, ou viúvas pobres que davam um jeito de sobreviver, ou até as próprias antigas pornais, que elas compravam a sua liberdade dessa maneira. Mas todas essas mulheres, elas estavam sujeitas a pagarem impostos, elas pagavam taxas por isso, e elas eram registradas e autorizadas no governo a sua profissão, vamos dizer assim. Agora, lá na Acrópole de Corinto, né, que é aquela cidade alta lá em cima, que é um espaço muito pequeno, na verdade, no topo da montanha, ficavam as chamadas heteras. As heteras eram prostitutas de luxo. Elas não eram somente prostitutas, elas poderiam ser acompanhantes de homens ricos em festas, porque eram mulheres normalmente de boa educação, que tinham uma boa linguagem, que falavam mais de uma língua. Quando você estuda história grega, você vai ver, por exemplo, ele não é o pai da democracia, mas ele é chamado de um dos pais da democracia, mas da democracia ele é o mais famoso, que é Péricles. Eu cheguei a citar Péricles na aula passada, não lembro se por nome ou não, em Atenas. Péricles era líder de Atenas, inclusive lá em cima, né, perto daquela estátua de Atenas que você viu comigo na aula passada, tinha estátua de Péricles também ali, porque Péricles se tornou um homem muito famoso, que é quem ajudou a construir aquela parte alta de Atenas, aquela que nós vimos na aula passada, aquela estátua enorme, aquele templo enorme, né, que foi Fídias, um grande escultor,
que construiu tudo aquilo, foi tudo financiado por esse Péricles, que era quem gerenciava e organizava Atenas, embora era uma cidade completamente democrática, ele era o líder da democracia. Pois bem, uma hetera se tornou a esposa dele, a Aspasia. Então a Aspasia se tornou a esposa do Péricles, que era uma mulher considerada muito inteligente, muito que falava diversas línguas e que muitas vezes organizava as reuniões até melhor do que Péricles. Para vocês terem uma ideia como eram essas prostitutas lá da Acrópole. Mas lá também haviam as sacerdotisas de Afrodite. Elas cultuavam Afrodite praticando sexo, ou seja, havia um costume entre eles, uma busca que havia entre os gregos pela chamada gnose. Gnose é a palavra conhecimento. Então, essa gnose, Platão, por exemplo, dizia que ele recebia essas gnoses tendo relações sexuais com suas mestras, por exemplo. Então, essas agentes de Afrodite passavam esse conhecimento, ou essa sabedoria, ou essa gnose, como que por osmose, vamos dizer assim, não é? Para aqueles que com elas tinham relação. No entanto, essas relações sexuais que eram tidas com essas servas de Afrodite, ou sacerdotisas de Afrodite, elas eram muito caras, porque esse valor que era dado a essas mulheres era que sustentavam todo o cuidado que era feito com elas, as suas casas e principalmente o templo de Afrodite lá em cima no Acro Corinto. Então, era assim que eles recolhiam, né, as ofertas e oferendas para Afrodite, era feito dessa maneira. Essa cidade, nós estamos estudando a cidade de Corinto. Agora, como é que Paulo vai fazer alguma coisa lá, é o que nós vamos ver daqui a pouco. O comércio da cidade era uma coisa muito forte. A cidade de Corinto, ela era uma cidade muito rica. É claro que, entenda-se, toda a cidade grega tinha escravos. E era normal se ter escravos naquele tempo. Agora, não pense em escravos como nós tivemos aqui no Brasil, com chibatadas, com lugar separado para o escravo vivendo de modo paupérrimo, como foi aqui no Brasil. Não. Os escravos lá eram normalmente estrangeiros ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas se tornavam escravos. Os escravos normalmente tinham uma boa relação com seus senhores, ao ponto assim de considerar os seus senhores como pais deles, por exemplo. Era assim a escravatura ou a escravidão no meio grego. Então, havia sim as roupas dos escravos, que eram roupas mais simples, mas de uma certa maneira as pessoas se vestiam muito bem ali. A cidade rica, né, e especializada ali em diversos tipos de comércios, né? Por exemplo, eles tinham comércios de peças e decorações para navios, eles tinham especialidade em roupas e tinturas lá naquele lugar, e a sua especialidade maior era a cerâmica. Por ser uma cidade portuária, onde os navegantes compravam presentes para levar, por exemplo, para outros lugares, de onde os comerciantes reabasteciam ali as suas malas com mercadorias, Corinto acabou se tornando muito rica, porque muito dinheiro vinha para aquela cidade por causa do seu comércio. Paulo, por exemplo, mais adiante você vai ver comigo, que Paulo apóstolo sabia fabricar tendas, e ele juntamente com Priscila e Áquila, nós vamos ver isso mais adiante, fabricavam tendas ou velas para navios, aqueles panos, né, dos navios, que muitas vezes nessas cidades, os navios durante o inverno faziam todo o reabastecimento ali do navio, faziam as reformas dos navios e certamente eles ali compravam roupas novas, tendas que eles usavam para os viajantes, e também coberturas para os navios, parte dos navios eram cobertas com essas tendas, né? E também esses tecidos que serviam como velas para aqueles navios. Eu quero mostrar um pouquinho aqui da moda, né? Vocês estão vendo aí no vídeo, já passou os vídeos aqui para vocês, mas um pouquinho dessa moda de Corinto, né?
Os coríntios se vestiam muito bem e havia também um comércio, eu não tinha outra palavra para colocar, foi eu que coloquei essa palavra, bijuteria, nem sei se está certa essa palavra, mas eram os adereços que eles faziam de ouro também, tinha o ouro de Corinto. Era interessante porque o ouro de Corinto, ele era um ouro misturado com bronze, então ele tinha uma cor diferenciada, porque o bronze era muito abundante em Corinto, então tinha muitas peças de bronze e muitas peças de pedras também, pedras chamadas pedras sofisticadas ou pedras preciosas, e tanto homens como mulheres usavam esses adereços. Homens, por exemplo, usavam determinados braceletes de ouro, aqui era muito comum entre os homens, existiam as peças de roupas que diferenciavam as pessoas nas suas classes sociais por causa do preço daquelas roupas, né? E aí eu passei para vocês algumas dessas figuras. Muito bem. Eu vou começar a ler o texto de Atos dos Apóstolos, onde conta esse momento de Paulo em Corinto. E dá para, agora que você já sabe como é que é o ambiente, a situação cultural ali de Corinto, ficamos imaginando como é que deve ter sido a evangelização naquele lugar. Vamos ver aqui então. Eu começo lendo Atos dos Apóstolos 18. Aliás, eu queria pedir um favor para você. Se você tem uma Bíblia, livro, perto de você, pegue a sua Bíblia, porque mais adiante na nossa aula eu gostaria, você vai entender melhor se você pegar o livro escrito do que você seguir as minhas telas. Os textos que eu vou usar mais adiante vão estar nas minhas telas, mas no livro escrito vai ser melhor para você compreender. Não agora, mas quando a gente abrir nas cartas de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler agora Atos. Atos 18, o texto é longo de 1 a 19, mas eu vou fazendo diversas interrupções aqui no texto, que eu quero destacar algumas coisas no texto. Na sua apostila aparece depois, eu não estou seguindo muito aqui a apostila, aparece depois as notas desses destaques do texto, mas eu vou dá-los no meio do texto aqui com você. Vamos lá, então acho que de novo nós vamos ter que repartir aqui a tela, tá bom? Se isso for possível. Diz assim então, depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, depois que nós estudamos a aula passada, né? Paulo saiu de Atenas, então vai para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto. Ponto é uma das regiões ali que você viu hoje Turquia, né? Mas ali para cima da Ásia Menor, lá no alto, né? Ponto. Que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Aqui vai os meus comentários já. Cláudio, já sabemos uma coisa aqui historicamente, que Cláudio era o imperador romano desse tempo. Eu vou pedir para o guia, coloca para mim aquele mapa cronológico. Mapa cronológico, só para a gente se situar aqui um pouquinho melhor. Então, você vê aí no mapa cronológico, bem em cima de onde você está vendo aqui Paulo, as cartas de Paulo, você vê lá em cima, na primeira linha, os imperadores romanos. E você está vendo ali o imperador Cláudio nessa linha, né? César Cláudio. E você vê que o império de Cláudio, o mandato de Cláudio foi até o ano 54. A partir de 54 entra Nero, ou seja, este acontecimento nosso aqui, nós já sabemos por esse texto que ocorreu antes de 54. Então nós já sabemos disso, tá? Então, aqui está para a gente ter uma ideia da cronologia. Mais adiante você vai entender melhor a cronologia. Deixa eu voltar aqui na leitura do texto. Então, Áquila e Priscila, era sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Está aí mais um detalhezinho sobre Paulo.
Paulo apóstolo não é só aqui, nas outras cartas você vai ver, na carta que nós lemos, inclusive, que ele escreveu aos Tessalonicenses, ele fala que não quis ser pesado para nenhum deles. Agora, é interessante, eu vou continuar a leitura para te fazer um comentário. Olha só, continua a leitura. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Nesse texto, nota aqui, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente. Bom, por que Paulo se dedicou exclusivamente à pregação depois da chegada de Silas e Timóteo? Muito bem. Silas e Timóteo chegaram da Macedônia e eles chegaram, nós sabemos até a aula passada, de que eles tinham ido até Tessalônica. Mas, depois desta narrativa e juntando isso, que nós vamos ver mais adiante, outra aula nossa, numa carta que Paulo escreve aos Filipenses, Paulo diz que ele estava muito grato pelas ofertas que os filipenses tinham mandado para ele. Aquele texto, por exemplo, quando diz assim, como não está nas minhas telas, eu vou abrir aqui, eu mesmo, na minha Bíblia, aqui em Filipenses, no capítulo 4, Paulo escreve uma carta lá para os Filipenses, esse texto não vai estar na sua tela, tá? No Filipenses capítulo 4, Paulo fala assim no versículo 14, bom, quer ver, ó, no versículo 10 de Filipenses 4, se você tiver com a tua Bíblia, melhor ainda, Filipenses 4:10, ele fala assim, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. A palavra interesse é interessante porque ela, se você, por exemplo, se você pegar a palavra juros em inglês, é interest, ou seja, a raiz dessa palavra se refere a investimento financeiro. Então, é traduzido para nós em português aqui como interesse, mas Paulo está falando o seguinte, vocês renovaram investimento financeiro na minha vida, é isso. Então, de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Na verdade, isso aqui é uma questão de tradução. O que o texto está dizendo, na verdade, é o seguinte, de fato, vocês já ofertaram algumas vezes para mim e não tiveram oportunidade de fazer isso novamente, mas agora veio. E ele fala, não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Note que ele está falando de questão financeira. Pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, olha que Paulo passou fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram, versículo 14, Filipenses 4,14, apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, aqui ó, ele está falando desse texto que nós estamos lendo. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas quando eu tive necessidade. Por isso que Paulo, quando ele fala lá aos Tessalonicenses, ele fala, não quis ser pesado para nenhum de vocês. Então, Paulo também lá em Tessalônica trabalhou, certamente fazendo tendas, né, que era a profissão dele, e aí recebe uma oferta lá dos filipenses, então se dedica ainda mais ao Evangelho. Versículo 17, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, ao nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém.
Foi um bilhete que Paulo escreve aos Filipenses para agradecer a oferta que eles mandaram para ele. Inclusive, Paulo fala que essa oferta, ela era um sacrifício agradável a Deus. Ela era um momento de culto a Deus. O que os filipenses fizeram para ele foi um culto a Deus, e ele está dizendo, Deus vai suprir as suas necessidades. Então você nota, depois, mais adiante, não faz parte do nosso estudo de hoje, mas mais adiante você vai notar isso, que as ofertas no meio da igreja ali no princípio, elas eram usadas para dar exatamente sustento àqueles irmãos que se dedicavam ao ensino das Escrituras, para que eles pudessem ter mais tempo de poder proclamar, ensinar e claramente estudar também as Escrituras. Paulo chega a dizer isso na carta ao Timóteo, por exemplo, quando ele fala, olha, Timóteo estava lá na igreja de Éfeso, e ele fala, olha, seja digno de dobrados honorários, ou seja, dobrados salários, àquele que se dedica especialmente ao ensino das Escrituras. Paulo, por exemplo, coloca isso como maneira de orientar a igreja com relação ao uso do dinheiro no meio da igreja. É interessante, aqui apenas um parêntese, e você vê aqui nessa narrativa que Paulo, lá em Corinto, também foi assim. Estava trabalhando para poder se sustentar, para poder sobreviver, morando na casa da Priscila e do Áquila, exatamente porque talvez não tivesse renda própria ou a renda não fosse suficiente para isso. Como eles trabalhavam juntos, isso deu grande espaço para eles. As casas ali de Corinto normalmente eram casas maiores, casas grandes, como você viu naquele filminho que eu passei aqui, deu para você notar um pouquinho como que eram as casas, e certamente havia ali um quarto para Paulo. E então, agora que chegou Timóteo, lá da Macedônia, juntamente com Silas, certamente trouxe ofertas por parte dos irmãos, e por causa dessas ofertas ele se entregou completamente à pregação do Evangelho. Vamos lá. Eu continuo aqui a leitura dizendo o seguinte: opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, ou seja, os judeus, começaram a brigar muito com Paulo, lançar maldições. Maldições é falar mal de. Então começaram as fake news acerca de Paulo. Eu estou falando isso porque, assim, gente, o mesmo ódio que você vê hoje em haters, como a gente chama, haters é os odiadores, em redes sociais, é o mesmo que tinha naquele tempo, porque o ser humano é o mesmo. Os judeus daquele tempo, esses judeus aqui, por exemplo, que eram religiosos e tudo mais, a pregação de Paulo, o cristianismo que tirava dos caras cargos e posturas, o cristianismo que veio para tornar o povo como um só, e os judeus daquele tempo não gostavam disso, gostavam, como a Bíblia mesmo diz, eles alongam seus filactérios, gostam de sentar nos primeiros bancos, gostam das honrarias, e eram muito envolvidos com questões políticas de dinheiro. Paulo, por exemplo, pregando o cristianismo, quebrava tudo isso, porque a mensagem de Jesus era contrária a isso. Então esse pessoal começou a falar mal de Paulo, lançar pessoas para falarem mal dele. Se você notar, por exemplo, lá na morte de Estevão, foi a mesma coisa. Teve homens que foram pagos para falar mal de Estevão, eles faziam isso. Paulo, por exemplo, onde foi isso? Nós estudamos aqui. Foi em Tessalônica, não foi em Filipos, foi lá em Tessalônica, que eles pagaram alguns homens, pessoas que estavam sem trabalho, vou arrumar um trabalho para você, beleza? Tá, você vai falar mal daquele cara, você vai esparramar na cidade coisas ruins sobre aquele cara. E aí tem aquele tumulto todo ali em Tessalônica, querendo até matarem a Paulo por causa disso. Então, você nota que essa questão de gente que fala mal e lança calúnias e fake news, como a gente fala nos nossos dias, já tinha naquele tempo. Paulo, então, sacudiu a roupa e lhes disse, esse sacudiu o pó é mais ou menos assim, eu não tenho mais parte com vocês. Ele falou assim, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Ou seja, isso aqui é um provérbio da época, dizendo, você está nas suas mãos, você se vira. Eu vim aqui te trazer uma mensagem, uma boa mensagem, você não quer, você está nas suas mãos. Ele diz, estou livre da minha responsabilidade
Guarda isso. Estou livre da minha responsabilidade, na verdade, do voto que ele havia feito, e de agora em diante irei para os gentios. Aqui Paulo fala, chega, já insisti demais com esse povo judeu, não vou mais insistir com o povo judeu. Depois ele entende que Deus levantou outros para lidar com o judeu, mas que ele era um apóstolo para os gentios, ou seja, gentio é quem não é judeu. Tá? Mais adiante você vai entender isso aqui até nesse texto mesmo. Vamos continuar a leitura. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus. Temente a Deus eram pessoas não judeus, mas que seguiam Jeová, seguiam as coisas da Torá, mas não eram assim, não era judeu, não tinha nascido judeu e não fazia parte do judaísmo. Ele frequentava a sinagoga, tudo mais, né? Admirava a lei de Jeová, mas era somente temente a Deus. Diz assim, Tício Justo, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Um detalhezinho aqui. A igreja então começa a reunir em casa, já que não dava mais para se reunir na sinagoga. Então nós já temos aqui os grupos caseiros, as reuniões caseiras, os grupos pequenos, né, da igreja de Corinto, se reunindo lá na casa de Tício, certamente na casa de Crispo e em algumas outras casas. Então as igrejas surgiram dessa maneira. A igreja, né, surgiu dessa maneira. E aí aqui tem uma narrativa que Lucas detecta aqui, que achou que era importante colocar aqui no texto. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Talvez Paulo estivesse querendo desistir, não é? Pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Já continuo a leitura, porque eu me lembrei de outro texto aqui agora, que não está aí na sua apostila. É interessante aqui que, olha só, Paulo falou, lá adiante que nós lemos, né? Paulo falou, estou livre da minha responsabilidade, agora esquece, não vou mais dedicar ao judeu, de agora em diante vou para os gentios. Aí um grupo de pessoas começam a seguir Paulo, e Paulo não ensina mais nas sinagogas, ele começa a ensinar nessas casas. Certamente Paulo se lembrou, olha, fui açoitado em Filipos, fui quase morto em Tessalônica, tive que sair fugido, fui para Bereia também tive que sair fugido, fui para Atenas, de Atenas ninguém me conheceu, vim secretamente aqui para Corinto, e agora em Corinto vão querer me matar aqui em Corinto também. Então tem uma visão de Jesus para ele, dizendo, Paulo, não faz isso. Eu estou lembrando de um texto, em 1 Coríntios, não tem esse texto aqui nas telas, 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 3, Paulo fala o seguinte, depois que ele falou, eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado, versículo 2, 1 Coríntios 2, versículo 3. E foi com fraqueza, temor, ou seja, medo, e com muito tremor, estava tremendo de medo, que estive entre vocês. Está aí. Então Paulo, eu gosto de Paulo, porque Paulo admite esse lado humano dele. Paulo falou, eu vou morrer aqui, eu estou com medo, temor, medo pela minha própria vida, Paulo. E então Deus, aliás aqui, o próprio Jesus aparece para ele numa visão. Agora dá para você entender melhor essa frase, eu vou repetir o texto que eu li. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Paulo fica 1 ano e meio lá, lembrando que todas as outras cidades que nós vimos, Paulo fica pouquíssimo tempo. Aqui, 1 ano e meio ele fica naquele lugar. Muito bem, o texto continua dando mais alguns detalhes. Sendo Galho procônsul da Acaia, esse detalhe é interessante. Vocês se lembram quando nós estudamos 2 aulas atrás sobre Filipos
e na cidade tinha uma pitonisa. Aquela pitonisa era assim uma profetisa, uma feiticeira, né? Uma enviada de Apolo, porque a pitonisa principal ficava num templo de Apolo, lá em Delfos. E nesse templo de Apolo, lá em Delfos, né? Não é esse templo de Apolo aqui em Corinto, mas o templo de Apolo lá em Delfos, lá se tinha o registro de todas as pessoas que passavam por lá. Havia um registro, e como a arqueologia conseguiu ter acesso a algum desses registros, é interessante. Numa inscrição encontrada lá em Delfos, confirma que Gálio era procônsul da Acaia, e a inscrição permite datar esse episódio em 52, no ano de 52 da nossa era. É por isso que agora as datas do livro de Atos e as datas do Novo Testamento, para quem faz pesquisa, né, a gente parte a partir dessa. Então nós sabemos que esse texto que nós estamos lendo se refere ao ano 52. Então no ano 52 nós já sabíamos que era antes de 54, por causa de Cláudio, já não era mais imperador depois de 54. É antes então. Então no ano 52 é o que nós estamos aqui agora, porque nesse tempo Gálio era procônsul ali na Acaia. Vamos lá, vou continuar a leitura. Sendo Gálio procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo. Lá vem problema de novo. E o levaram ao tribunal fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Gálio disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolva o problema vocês mesmos. Não serei juiz destas coisas. Mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, veja bem, já era outro líder agora da sinagoga, o chefe da sinagoga, porque o outro já tinha saído. E o espancaram diante do tribunal. Deve ser porque o Sóstenes deve ter dado espaço de novo para Paulo ali. Mas Gálio não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. Síria é Antioquia, né? Lá, lembra? É a base. Paulo tinha sua base ministerial lá em Antioquia. De lá ele saía para fazer as suas viagens. Acompanhado de Priscila e Áquila. Guarda isso então, Priscila e Áquila não estão em Corinto, Priscila e Áquila não estão em Roma, importante você saber disso, guarda isso porque você vai utilizar esse conhecimento mais adiante. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, vou explicar isso já já, devido a um voto que havia feito, chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Priscila e Áquila agora passam a ser moradores da Ásia, ou a Ásia Menor, ou região ali, né, da Ásia, que é a cidade de Éfeso. Então, você sabe agora que Priscila e Áquila têm a sua base em Éfeso. Voltando. Lá em Cencreia, Cencreia era uma cidade muito próxima de Corinto. Paulo raspa a cabeça. O que era isso? Um voto que ele fez. Esse voto está em Números, livro de Números, capítulo 6, de 1 até 21, eu não vou dar muitos detalhes porque ele é bem longo. É o chamado voto do nazireado. O voto do nazireado é mais ou menos o seguinte: quando alguém recebia uma comissão divina, um chamado divino, normalmente é o seguinte: Deus tentou falar com o profeta não ouviu. Deus falou com o sacerdote não ouviu. Nos tempos dos reis, Deus tentou falar com o rei não ouviu, mas ali uma pessoa dedicada a Deus ouviu a palavra de Deus, ele fazia o voto do nazireado. O voto do nazireado consistia em, ele não poderia beber vinho, nenhuma bebida forte, nada do fruto da videira, não poderia tocar em nada morto, né? E ele não poderia cortar o cabelo, teria que deixar o cabelo crescer. Vê se você se lembra de algum personagem bíblico que é claramente um nazireu. Sansão.
Sansão não poderia cortar o seu cabelo, não poderia tocar em coisa morta, não poderia comer, dar prazeres do paladar, que seria o vinho, o mel e tudo mais. O que Sansão faz? Come o mel que estava em cima de um leão morto, permite que Dalila corte-lhe o cabelo, ou seja, ele era ele não tinha respeito algum pelo voto que havia sido feito. Mas Paulo tinha feito o voto do nazireado. Por isso que você nota que Paulo chega nas sinagogas, logo lhe dão a palavra. Porque eles reconhecem, o homem, é claro que conversam com ele antes, fica sabendo que o homem tinha o voto nazireado, pela própria postura dele, o cabelo crescido. Você nota, ao conversar com ele, fica sabendo que ele era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era assim, o principal teólogo fariseu daquela época, Paulo havia sido discípulo dele. Ao conversar com Paulo, notaria o seu conhecimento bíblico, então por isso que o pessoal na sinagoga falava com Paulo e Barnabé, se os senhores têm alguma palavra de consolação, de conforto para o povo, podem falar. Então eles tinham essa liberdade de ensinar exatamente por causa desses detalhes. Lembrando que esse voto nazireado não era assim também, eu vou fazer um voto nazireado e pronto. Não, ele tinha que ter autorização do sacerdote, passava pelo julgamento do sacerdote, ele comparecia perante o sacerdote para ser abençoado pelo sacerdote, para então poder exercer o seu voto do nazireado. Então Paulo havia feito o voto e agora sim ele falou, acabou, não quero mais. Meu voto era essa dedicação de pregação aos judeus, acabou, não vou fazer mais isso, não vou mais me preocupar, agora eu vou para os gentios. Por isso ele passa em Sencreia, raspa a cabeça, paga-se o voto ali diante do sacerdote, certamente numa sinagoga, e ele segue a vida agora de uma outra maneira. Temos uma mudança aqui agora na maneira de Paulo levar adiante a pregação do Evangelho. Muito bem. Eu iria estudar num outro momento as cartas de Paulo a essa igreja dos Coríntios, como de fato ainda vou fazer. Mas hoje eu queria mostrar para vocês um detalhe. Paulo, depois disso, Paulo vai, deixa ali Áquila e Priscila em Éfeso, desce, passa em Jerusalém, vai de novo até Antioquia, e de Antioquia ele vai para uma terceira viagem. Então, nessa terceira viagem, ele passa em Éfeso e fica muito tempo, ele fica 3 anos em Éfeso. De Éfeso, ele escreve cartas aos Coríntios. Ele chega a ir até Corinto algumas vezes, ele passa em Corinto, se eu não me engano, 3 meses em Corinto ele passa, mas fica um tempo também na Macedônia, mas depois volta para Éfeso de novo. E nesse ínterim, ele escreve 4 cartas aos Coríntios. Você fala, Nésio, mas na minha Bíblia só tem 1ª e 2ª aos Coríntios. Pois é agora que eu te peço para você pegar a sua Bíblia, já que eu tenho os textos aqui na minha tela, mas você vai entendê-lo melhor vendo na sua Bíblia. Paulo escreve essas cartas lá de Éfeso, da Ásia Menor. Não todas, porque me parece que uma delas ele escreve em meio caminho lá da Macedônia. Mas vamos lá. Uma das cartas, né, que a gente conhece, 1 aos Coríntios, a última, lá no finzinho da carta. Os finzinhos de carta contam tanta coisa para a gente. Vai ter aula nossa aqui que eu só vou estudar os finzinhos das cartas, porque eles nos dão cada detalhes históricos que a gente compreende melhor as cartas de Paulo, né? Então, você pega aqui no versículo 19, no último capítulo, 16 e 19, ele fala, as igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. Bom, nós já sabemos então que a igreja se reunia na casa, que Áquila e Priscila abrigavam irmãos na sua própria casa, né, para as reuniões, que Áquila e Priscila está em Éfeso, lá na província da Ásia, não é? Nós já sabemos isso, e é de lá que Paulo escreve a carta aos Coríntios, esta carta que para nós é chegada como 1ª carta aos Coríntios. No entanto, ela não pode ser a 1ª carta aos Coríntios. A 1ª carta que Paulo escreve, na verdade, você vê uma menção dela nessa carta. 1 aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 9, Paulo diz assim, já disse por carta,
que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Ora, se Paulo, no 1 aos Coríntios, está dizendo, já disse por carta, então primeira já não é mais primeira. Por isso agora, eu estou dizendo, já te dei um spoiler dizendo que são 4 cartas. Ao invés de chamar primeira, segunda, terceira e quarta, para não confundir, eu vou chamar primeira e segunda, essas daqui. E vou chamar de carta A, B, C e D, fica mais fácil assim, as 4 cartas de Paulo aos Coríntios. Muito bem. Então, a carta A de Paulo, que nós vemos aqui, que ele fala, já lhes disse por carta. O conteúdo dessa carta qual era? Que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Guarde bem isso, esse é o conteúdo da carta. Vocês não podem se associar com pessoas imorais. Esse é o conteúdo da carta. É interessante, essa carta de Paulo é uma carta perdida. Mas uma das coisas que eu acho interessante nos escritos antigos é que alguém deve ter tido ou encontrado um trecho dessa carta, uma espécie de um pedaço deste papiro no qual Paulo tinha escrito essa carta aos Coríntios. Então, nesse fragmento, ora, sabia-se que aquilo pertencia a Paulo, mas não tinha o texto inteiro. Foram talvez o amanuense, né, ou lá no scriptorium, né, que é o lugar onde se faziam as cópias, foi procurando no texto onde que isso poderia se encaixar. E ele encaixou, na minha opinião, muito mal encaixado. Sabe quando você hoje no computador faz um copy-paste, um copiar e colar? Recortaram um trecho da carta de Paulo, ou seja, encontraram um trecho da carta de Paulo e colaram no meio de uma outra carta dele. Você vai encontrar um trecho que só pode ser essa primeira carta de Paulo, porque ele está totalmente ali colocado, você vai perceber que é uma interpolação de texto, né? Vem descrevendo o texto, aí tem essa interpolação que não tem nada a ver com o texto anterior e posterior, e depois volta o texto de novo. Você encontra isso em 2 aos Coríntios. Então, pega a tua Bíblia comigo, vem comigo lá para 2 aos Coríntios. Você vai ter o texto na tela, mas se você tiver na tua Bíblia, você vai entender melhor a interpolação. 2 aos Coríntios capítulo 6, eu estou usando a NVI, tá? A Nova Versão Internacional. 2 aos Coríntios no capítulo 6, você vai notar a interpolação aqui no seguinte trecho. Paulo está falando com os coríntios uma carta suave, sabe? Ele está consertando situações ali com a igreja, que antes ele tinha dado uma bronca na igreja, nós vamos ver isso mais adiante. E aí ele está acertando e falando ao coração dos irmãos, quando de repente o amanuense faz essa interpolação. Do quê? Daquela primeira carta que Paulo tinha dito lá, olha, eu já disse por carta para vocês não se associarem com pessoas imorais. Olha o que aparece aqui no texto. Então eu vou começar lendo 6,14. Aliás, 11. Né? Diz assim, falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos. Olha o tema, hein, que ele está falando. Abram também o coração para nós. Esse é o tema que ele está falando. E aí ele fala aqui, não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois que tem em comum a justiça e a maldade, que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, ou que há em comum entre o crente e o descrente, e por aí por diante Paulo vai falando, não tem nada a ver com o texto. Quando acaba essa interpolação, que ele cita um texto, aliás, uma coletânea de textos do Antigo Testamento, uns de Isaías, outros de Crônicas, tudo mais, ele forma um texto todo ali. No capítulo 7, no versículo 2, continua-se aquele texto que estava sendo lido. Diz, conceda-nos lugar no coração de vocês.
a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos, e daí por diante Paulo continua a carta. Olha só, eu vou recortar o texto que eu chamo de interpolação, tá bom? Eu vou recortar esse texto, que na sua apostila está 6,13, né? Não, está entre o 6,13 e o 7,2, né? É o 6,14 até o 7,1. Essa é a interpolação que é feita. Eu vou recortá-la, como se ela não estivesse no texto. Eu vou ler de novo, eu vou pedir para você, Gui, para ler de novo, ver aí comigo de novo, 2 Coríntios 6, de 11 a 13. Aí você pula a próxima tela e põe a de 2 Coríntios 7,2. Você vai ver como o texto se emenda perfeitamente. Olha só, vou ler de novo. 2 Coríntios 6, de 11 a 13. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos. Abram também o coração para nós. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Você percebe que o texto tem emenda perfeita? Então fica claro que tem uma interpolação aqui. Essa interpolação aqui de Paulo traz um ensinamento muito bom. Que bom que esse texto foi preservado para nós, porque ele vai nos ensinar algo, mas eu vou ver o ensinamento desse texto um pouquinho mais adiante. Enfim, descobrimos a carta A de Paulo aos Coríntios. A carta B de Paulo aos Coríntios é a que você tem na sua Bíblia, que é 1 aos Coríntios. Essa é a carta B, escrita logo depois da carta A. Lembra que na carta B ele diz, já vos escrevi por carta. Então tem uma antes de 1 aos Coríntios, que nós encontramos esse trechinho dela perdido lá no meio de 2 aos Coríntios. Muito bem. No entanto, nós vemos que 2 aos Coríntios é composto, além dessa interpolação, de 2 cartas. Inclusive que em clima diferente, tem uma que Paulo está bravo, dando bronca, falando contra falso apóstolo, se defendendo, e na outra está todo aqui Paulinho, paz e amor, né? com os coríntios. Então você vai ver aqui mais dois momentos aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. A carta C de Paulo, porque aconteceu o seguinte, Paulo manda lá que não se associe com os descrentes. Aí ele fica sabendo que deu mais problema ainda, porque lembra do comércio da cidade como é que era, lembra da prostituição da cidade como é que era, tudo mais. E Paulo escreve na primeira carta dele aos Coríntios, dizendo, olha, o pior é que, nem digo dos incrédulos deste mundo, mas gente que se dizendo irmão, é devasso e tudo mais. Eu falei para vocês não andarem com esse povo, tá? Finalmente, na terceira carta, aconteceu o seguinte, a terceira carta, carta C dele, Paulo reclama, falou, vocês não estão me ouvindo. Aí eu mando uma carta para vocês, e aí, bom, primeiro eu já estava sabendo que vocês estavam dividindo aí. Tem uns que falam, não, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. E aqueles que são de Paulo, então essa carta de Paulo só serve para esses aqui que são de Paulo. Paulo falou, eu não sou diferente dos outros apóstolos. Aliás, tem falsos apóstolos indo até vocês, e vocês estão recebendo esses caras tranquilamente, pregando um outro evangelho, que não é o evangelho que eu tenho ensinado para vocês. Paulo descasca, solta os cachorros em cima deles. Isso acontece numa outra carta dele. Vamos ver aqui. Segundo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, diz assim, escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Eu estava confiante que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu escrevi, olha só, com grande aflição e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Note aqui, Paulo está dizendo que ele escreveu uma carta pesada, né? Uma carta severa, como a gente costuma chamar, mas a carta de 1 aos Coríntios não é assim. Quem já leu a carta de 1 aos Coríntios, Paulo está respondendo a pergunta ali dos Coríntios, fala sobre os dons espirituais, fala sobre o amor. Então não é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que carta é essa? Encontramos uma outra aqui agora. Que carta é essa dura que Paulo escreveu para eles aqui, que ele está citando? E aí a gente encontra isso
no final de 2 aos Coríntios. Novamente eu quero mostrar para vocês o seguinte: se você pegar sua Bíblia e abrir 2 aos Coríntios, no capítulo 9, lá no finalzinho, você vai ver que ali acaba a carta. A carta acaba ali. O capítulo 10 em diante é outra carta de Paulo, que alguém simplesmente trocou de ordem. Que essa carta do capítulo 10 deveria ter vindo antes dessa, seria a carta número C, de ordem C. Então, aqui no final do capítulo 9, está dizendo assim no versículo 12 em diante. Olha assim, esse aqui é o final da carta, né? Aliás, quer ver? Só um minutinho aqui, só um minutinho. Como ele faz no final das cartas, ele começa a falar sobre as contribuições, que os irmãos iam levantar contribuições para os pobres lá na Judéia, ele vem tratando sobre isso, né? Fala que Deus iria ajudá-los muito se eles fizessem isso, e aí o versículo 12 em diante diz assim: o serviço ministerial ou diaconal, né, que é a palavra diaconia, que vocês estão realizando, ou seja, comida para os necessitados, né? No caso ali era dinheiro, né? Para poder ir lá e comprar comida para os necessitados lá de uma região que estava com muita pobreza lá na Judéia. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio desta prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que eles fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Ponto. Amém. Acabou a carta. Porque quando você lê agora o 10:1, você vai ver que se trata de uma outra carta. Ok. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo. Ué, eles já não sabiam que era Paulo? Não estavam lendo a carta de Paulo? Você vai notar que aqui é uma outra carta. Por isso que ele começa assim, se apresentando de novo. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo a vocês, eu que sou humilde, ou seja, na verdade que seria tímido, né? Quando estou face a face com vocês, mas audaz quando estou ausente. E aí ele começa a falar de um monte de coisas. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, você vai ver, versículo 7, vocês observam apenas a aparência das coisas, né? E ele vem tratando aqui algumas coisas. Ele fala também... Depois ele se defende aqui do Evangelho. No capítulo 11, ele fala, no versículo 2 e 3, que eu uso muito 3, o 3, ele fala: o que eu receio, quero evitar, que como a serpente enganou a Eva, a mente de vocês seja corrompida e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele fala, por exemplo, que eles estão... Olha aqui, versículo 4. Pois se alguém tem pregado, capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 4. Não tem na tua tela esse texto. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se acolhem um espírito diferente do que acolheram, um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade, e todavia eu não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. E aí ele começa a falar de falsos apóstolos, mais adiante ele fala que são mensageiros de Satanás, não é? Aqui, versículo 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Paulo está bravo com os coríntios, falando: vocês estão recebendo gente que está pregando uma outra coisa que não é evangelho, distorcendo tudo que eu ensinei aí para vocês, não é? E um detalhezinho... E aí Paulo está dizendo que lá em Corinto, ele recebeu notícia lá de Corinto, que o pessoal queria que Paulo tivesse uma carta de recomendação recomendando ele para poder pregar lá em Corinto e falar lá em Corinto. Paulo falou: que isso? Eu sou o pai de vocês, eu gerei essa igreja aí, agora eu preciso de carta de recomendação para vocês? A carta de recomendação foi minha vida que eu passei aí entre vocês. Então Paulo está bravo demais. Então nós temos aqui uma carta severa para os coríntios, né? E finalmente a carta branda, porque aí os coríntios se arrependem, deve ter mandado uma carta para Paulo, pedindo perdão, se acertando, certamente mandaram uma comissão para falar ali com Paulo, lá onde Paulo estava,
e Paulo então escreve a chamada carta branda, né? A carta D, né? Que trata-se de 2 Coríntios, que a gente tem, do capítulo 1 ao 9. Vamos colocar em ordem? Colocando em ordem agora. Carta A de Paulo, a gente só tem um trechinho dela perdidinho lá entre 6,14 até 7,1 de 2 Coríntios. Essa é a carta A. Carta B de Paulo, em ordem cronológica, é 1 Coríntios. Carta C de Paulo é 2 Coríntios de 10 até o 12. E a carta D de Paulo é 2 Coríntios de 1 a 9. É isso. Quando você for ler Coríntios, seria legal se você reajustasse dessa maneira. Alguém fala, mas por que chegou para a gente dessa maneira? Porque eles não tinham as ferramentas de pesquisa que nós temos hoje. É isso. Mas que bom que chegou. E hoje nós estamos nos reorganizando. Para terminar, eu quero tirar aqui algumas lições destas cartas de Paulo aos Coríntios. Lá na carta A, aquela perdida, né, que a gente só tem um trechinho, ele fala do perigo do jugo desigual. Jugo desigual, gente, eu já ouvi tanto isso em igreja, dizendo que crente, por exemplo, não pode casar com não crente, mas a Bíblia mesmo fala de gente casar de crente com não crente, fala até que o marido é santificado pela mulher. Paulo mesmo fala isso em 1 Coríntios 7. O texto não está falando de casamento, o texto está falando de associar-se em negócios escusos. Vocês devem se lembrar de que Paulo, lembra quando eu falo que tem um trechinho lá em 1 Coríntios 5,9 que fala, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais? Pois bem, é disso que a carta está tratando. Para você ter uma ideia, eu peguei aquele trecho que a gente tem e ele agora escrito numa paráfrase, na Bíblia a Mensagem. Essa você vai ver comigo na tela. Vê comigo na tela, 2 Coríntios 6, de 16 a 18. O texto diz assim, vou viver neles, é Deus falando, né? E neles vou me mover. Vou ser o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então, deixem de lado a corrupção e as parcerias. Deixem tudo de uma vez por todas, diz Deus. Não dá vontade de fazer um quadro desse e enviar para a bancada evangélica lá no Congresso? Não dá vontade? Fazer um quadro desse texto aqui, falar, para a bancada evangélica do Congresso. Vou repetir. Deixem de lado a corrupção e as parcerias. Deixem tudo, de uma vez por todas, diz Deus. Não se associe com os que irão mergulhá-los na sujeira. Por isso que às vezes eu acho que igreja não tem que se envolver com essas coisas de política aí. Quero todos vocês para mim, serei um pai para vocês e vocês serão filhos e filhas para mim, palavra do Senhor. Amém. Amém. Gente, a igreja de hoje em dia está cada vez mais longe da prática saudável da Bíblia Sagrada. Está aqui. Abandone a corrupção e a parceria. Então, é mais fácil o pessoal falar, não, Paulo está falando que no jugo desigual é crente com incrédulo. Não, Paulo está falando de jugo desigual, é outra coisa. É óbvio que se você vai se casar com alguém, meu querido, você tem que saber se vocês se batem também na questão religiosa, né? Cá entre nós, porque senão depois vai dar problema. Pergunta para quem casou assim, aí a pessoa vai te contar, tá? Como é que é casar com uma pessoa que detesta a igreja e você querendo ir para a igreja. Você pode checar isso aí também. Então, eu entendo que para o casamento você tem que checar um monte de coisa. Jugo desigual não é só isso, às vezes é até na forma de pensamento. É igual que tem casal, gente, eu já atendi casal assim, que estava namorado ou noivo, coisa assim parecida, e brigando de quase sair nos tapas. Eu falei, gente, se namorado ou noivo vocês brigam desse jeito, imagina casado. Meu conselho é separa. Não dá, vocês não podem casar, vocês têm jugo desigual. O que é jugo? Jugo é andar no mesmo passo, né? O que é jugo igual? É gente que assim, pensa igual a mim, anda junto comigo, a gente se dá bem, anda nos mesmos passos, né? É isso que você vê num relacionamento. Mas agora, tirando a questão de relacionamento, trazendo para a questão bíblica, a questão bíblica não está falando de casamento, a questão bíblica está falando de corrupção, de parcerias enganosas, de gente que fazia negócios ilícitos. Imagina quanta roubalheira e negócio ilícito não tinha em Corinto, a tal ponto de que um cafetão, por exemplo, era um homem de negócio. Então dá para você imaginar, não é?
a baixaria que era Corinto, então Paulo está dizendo isso para a igreja. Na carta B de Paulo, que é a que você tem na sua Bíblia como 1 aos Coríntios, o tema da carta é a unidade da igreja, porque Corinto estava dividido lá nessa questão. Por isso eu leio com vocês 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 13, o texto diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem. Concordar é uma palavra que dá para entender que é andar em mesma sinfonia, tocar o mesmo acorde, né? Concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, tem uns que são mais espirituais, hein? Eu sou de Cristo, né? Assim, sou de outra igreja superior à de vocês. Olha o argumento de Paulo: acaso Cristo está dividido? Ora, se vocês são o corpo de Cristo, como é que pode estar dividido? Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Assim também Pedro ou Cefas, né? Paulo poderia argumentar, mas por uma questão ética e elegante, citou apenas a si mesmo. Foram vocês batizados em nome de Paulo? Paulo está dizendo: gente, eu não morri na cruz por vocês, vocês são de Cristo, e um só povo, uma só igreja. É isso que Paulo está mostrando. Ainda em Corinto, para tentar mostrar a diversidade e unidade da igreja, Paulo usa vários símbolos, como lavoura de Deus, jardim de Deus, edifício de Deus, corpo de Cristo. Paulo usa essas metáforas para explicar para os coríntios a complexidade e a profundidade da revelação da igreja. Uma lavoura, você tem ali elementos bem diferentes um do outro, mas é uma lavoura. Um jardim, você tem ali plantas completamente diferentes uma da outra, de origens diferentes, mas é um só jardim. O edifício de Deus, você tem fundamento, você tem as colunas, você tem cada uma pedra, um tijolo encaixado um no outro. São diversos símbolos. Corpo de Cristo, mas Paulo mesmo fala: todo mundo é nariz, todo mundo é orelha, todo mundo é olho. Não, nós temos diversidade de membros, mas é um só corpo. Paulo mostra essa diversidade no meio da igreja, diversidade de dons, de talentos, de jeito, de história, mas é uma só igreja. E Paulo também fala das manifestações do Espírito Santo ali, desde 1 Coríntios 12 até 1 Coríntios 14. Sobre isso, os dons do Espírito Santo, se você está chegando agora no dia daqui, volta lá que da aula 68 até a 73, todas essas aulas, nós estamos falando só um por uma desses dons do Espírito Santo, né? Continuando. A terceira carta de Paulo, ou seja, a carta C, chamada carta severa, é 2 aos Coríntios capítulo 10, até 2 aos Coríntios capítulo 13. E ali Paulo vai falando muito só sobre os falsos apóstolos e falsos líderes e o dano que isso faz na igreja. É uma carta muito interessante para os nossos dias. Então note, está na tua apostila, note como falsos líderes ou líderes com defeitos de caráter é algo tão sério que levou Paulo a escrever uma carta só sobre o assunto. Portanto, é muito sim importante você saber quem você está ouvindo. Deixa eu quebrar um paradigma aqui, paradigma falso, de pessoas que falam o seguinte: olha, Nésio, eu ouço todo mundo. É melhor você selecionar mais quem que você ouve. Porque, assim como nem tudo que reluz é ouro, meu querido, ou como a Bíblia mesmo fala, cuidado, tem falsos mestres por aí. Diz que eles andam sorrateiramente no meio do povo, diz que eles têm palavras bajuladoras, diz o texto que parece cordeiro, mas fala como um dragão, ou seja,
Parece que é a igreja de Deus, mas quando você vai ver a estrutura daquilo, você vê que é comércio, que é interesse de dinheiro, que é interesse de dominar pessoas, ou de escravizar pessoas mentalmente, ou de dominar pessoas. Mas o principal nos nossos dias são esses camaradas que fazem da igreja um grande comércio para arrancar dinheiro do povo. Presta atenção nisso, marca isso e cai fora. Você vai ver gente, por exemplo, que fica se associando com pessoas que têm uma vida completamente ilícita. Aliás, tem igreja hoje, não só aqui no Brasil, mas, por exemplo, igrejas aí de Orlando, famosinha aqui no Brasil, que coloca, por exemplo, gente não crente para pregar, coloca o filho do presidente para pregar que não é crente, coloca apresentador de televisão que não é crente, que fala palavrão e fala besteira em cima da mulherada e coloca para pregar na igreja porque é famoso e rico. Então, você vê essas coisas no meio da igreja hoje. Eu não estou inventando, vai na internet e vê. Então, você tem que marcar isso e entender, isso aqui não é igreja, isso aqui é confusão, isso aqui não tem a ver com o evangelho, isso aqui é falsos apóstolos. É o que Paulo mesmo está dizendo aqui. Mas isso é para os nossos dias, né? Eu acho que a gente precisava ler melhor esses textos. Por isso que agora, com esses recortes, leia separadamente essas cartas. Dentro desses recortes que você viu aqui nessa apostila, você vai ter um entendimento interessante sobre esses textos. A carta D de Paulo, a quarta carta de Paulo, é uma carta, a gente chama de carta branda. Porque aí os irmãos se reconciliaram com Paulo, tinha um problema no meio da igreja de um cara que Paulo mandou até excluir da igreja, mas aí o cara se arrependeu e Paulo falou, não, acolhe o irmão, abraça o irmão, traz para perto. E aí, o que Paulo ensina nessa carta? Perdoar e ser misericordioso para com aqueles que erram. É um ensinamento interessante, porque mesmo essas pessoas estão fazendo tudo isso errado, se eles chegarem diante de todos e falar, gente, eu errei, preguei um falso evangelho, falei o que eu não devia, o que nós devemos fazer? Abraça o irmão, está perdoado. Isso não significa que deve continuar pregando, tá? Isso é interessante, eu acho isso aqui interessante. Eu acho que o cara precisa voltar a ganhar a confiança de toda a igreja. Segundo aos Coríntios capítulo 2, versículos 7 a 8, diz assim, agora ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Uma outra coisa que Paulo ensina muito nessa segunda carta, na quarta carta dele, né, na carta D, é os irmãos serem generosos. E segundo aos Coríntios 9, de 6 a 8, ele ensinando sobre a igreja que levantou ali uma grande oferta para ajudar os pobres lá da região da Judéia que está passando fome, Paulo diz assim, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê, olha aqui, conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, não é obrigado a dar. Pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Seja assim na minha vida, que cumpra-se isso na sua vida também. Vamos ser generosos e ver a colheita daquilo que estamos plantando também. Voltamos então com as nossas perguntas, vai ser quase que mais uma aula em cima agora aqui das perguntas, e eu lembro a vocês sempre de que seria importante vocês assistirem às aulas anteriores, porque algumas coisas as aulas anteriores dão base para que a gente compreenda. Outra coisa também, eu vi que tem algumas perguntas aqui que não se referem à nossa aula de hoje, então eu vou com respeito, eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou pedir que sempre as perguntas sejam em torno da nossa aula, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre a Carisma, escreva secretaria@carisma.com.br, tá bom? E para que aqui fiquem apenas as perguntas relativas à nossa aula. Cleiton Nunes pergunta, Anésio, como e quando as sinagogas se espalharam dessa forma? Pois onde Paulo passava, sempre havia uma sinagoga. Cleiton, bastante tempo antes. Nós estamos aqui, então, no ano 52. As sinagogas começam quando eles estavam na Babilônia.
Então, quando os judeus não tinham mais os templos, eles foram para a Babilônia, começaram as reuniões deles, vamos dizer assim, em casas ou em lugares depois separados somente para isso. Então, a prática das sinagogas começou lá na Babilônia. Quando entrou o Império Persa e eles retornaram para Jerusalém, eles não tinham templo ainda, então eles construíram sinagogas em diversos pontos. Com a construção do templo, as sinagogas passaram a coexistir para essas pessoas que estavam em outros lugares. Então a prática das sinagogas começa praticamente no exílio babilônico, por isso que era comum você ter sinagogas, principalmente na dispersão dos judeus. Gleice Salles, você me fez uma pergunta que eu não entendi, porque eu não lembro de ter citado a palavra batismo. Você fala, esse batismo é da mente, né? Batismo nesse texto significa ensino, né? Eu não entendi. Talvez algum texto que eu li aqui, talvez apareça essa palavra, mas desculpa, eu realmente não compreendi a pergunta. Desculpa não poder te responder. A Ninha também, você faz uma pergunta que não tem a ver com a minha aula, mas eu vou responder rapidamente aqui para você. Você pergunta se a Carisma faz algum tipo de retiro espiritual ou de encontro com Deus. Se faz, como é que acontece, ou se não faz, poderia dar sua opinião. Bom, esses retiros chamados Encontro com Deus é um movimento que veio junto com o G12 e todos os outros derivados desse movimento das células, né, que começou lá com César Castellano, né, da Colômbia, depois tocou lá em Manaus, depois também em Belém, do pessoal do MDA, e aí daí por diante. É um costume do pessoal fazer um retiro, e ali naquele retiro dá um intensivão. Eu só vou te contar uma história interessante. Sabe por que tinha esses retiros? Esses retiros eram o seguinte, começou isso aqui na Colômbia. Se você na Colômbia conhece como que era o narcotráfico na Colômbia, né, você viu isso talvez na série Narcos que passou na Netflix com Pablo Escobar e tudo mais, é nesse tempo que surge a igreja dele, porque as pessoas estavam morrendo assim, você não sabia, literalmente você não sabia se a mulher ia estar viva, porque estourava bomba em tudo quanto é lugar, tinha tiroteio no meio da rua, um monte de gente morrendo. Então, quando alguém se convertia, era evangelizado, se convertia, já levava para um retiro naquele final de semana, que eles tinham retiro todo final de semana, e dava um intensivão para a pessoa de evangelho, de batismo com o Espírito Santo, de instrução das Escrituras, e já abençoava o cara para ser um missionário, para sair pregando o evangelho. Ora, com o costume do brasileiro de copiar tudo que tem aí fora, copiaram isso e se adaptaram aqui à nossa realidade, que é uma realidade bem diferente. Então, eu não vejo isso como sendo obrigatório, embora acho que é bom, legal, muitas pessoas acham que é bom, outros não gostam, porque aí fica um segredo, tem umas coisas que inventam, não pode falar com ninguém, não pode conversar com ninguém, você tem que ficar calado. Aí, desculpa, aí eu acho que é um negócio mais da alma humana do que do Espírito Santo, para falar a verdade. Nesse sentido, eu te recomendo um livro chamado O Poder Latente da Alma. Grava esse nome, O Poder Latente da Alma, que é de Watchman Nee. Watchman Nee é um líder chinês, muito usado por Deus no passado. Esse livro eu não sei nem se tem, você procura em PDF na internet, porque eu duvido que tenha ele impresso. Mas se tiver, é interessante, ele fala como que tem muita coisa que é produzida por aí que não é ação do Espírito Santo, é ação da alma humana. Mas sim, nós fazemos retiros espirituais, inclusive vamos ter um retiro agora na Páscoa só com os jovens da igreja, vamos ter daqui a algum tempo também, e espero que nesse ano ainda, vamos ter retiro só com os casais. Nós retiramos dessa maneira, em cima de uma temática, onde as pessoas sabem o que vai acontecer ali, né? Não é nenhum segredo, e ali nós vamos para ter um tempo maior de comunhão, relacionamento e palavra de Deus. Vai ter retiros também com outras áreas da igreja, outras faixas etárias, outros momentos, vai ter tudo isso na Carisma. Só não está tendo agora por causa da pandemia, que estamos começando novamente a nos mobilizar, né, em reuniões menores a partir de agora. Continuando. Danilo Lopes pergunta, boa noite, Anésio, existe alguma referência que aponte quanto tempo aproximadamente levou para a escrita dessas 4 cartas e respostas das igrejas para Paulo? Interessante, dá sim. Eu só não me lembro exatamente, Danilo, porque eu já fiz essa conta. Eu não me lembro exatamente, Danilo, mas assim, para você ter uma ideia, essa correspondência de Paulo com os coríntios, ela se dá, se eu não me engano, em 6 ou 8 meses, desde a primeira até a última. Tá? Em 6 ou 8 meses se dá essa interferência, esse trâmite das correspondências de Paulo com Coríntios. Tanto que quando você lê primeiro aos Coríntios, você vai ver que Paulo está respondendo perguntas. Ele fala,
com relação a ser o Senhor, com relação aos dons espirituais, concernente a tal, concernente a... Então você vai notando que mandaram uma pergunta para ele está mandando resposta. Era assim que Paulo funcionou, pelo menos aqui nessas cartas aos Coríntios. O Cleiton Nunes me pergunta aqui, Anésio, as igrejas eram nas casas. Quando a igreja começou a se reunir em templos, hoje não se reúnem mais nas casas. Você concorda com as reuniões nas casas? Querido, olha, na verdade, igreja é a reunião do povo de Deus, que pode se dar em todo quanto é lugar. Eu acho excelente reuniões nas casas. Aliás, a Carisma começou só com reuniões nas casas. Aliás, por muitos anos, todos nós que frequentávamos a reunião geral, que chamávamos de reunião geral, essa reunião nossa, eram as reuniões dos grupos pequenos que reuniam nas casas. É claro que hoje em dia, com o estilo de vida do paulistano, você tem o desgaste da casa, você tem o problema dos horários da casa, os horários de funcionamento, gente que mora em condomínio, algumas dificuldades, o que causa algumas dificuldades para as reuniões nas casas hoje. Na Carisma nós não temos agora por causa da pandemia, nós também temos reuniões nas casas, eu acho que ali se expressa bem a vida da igreja, mas eu prezo mais pela espontaneidade das reuniões nas casas do que aquela coisa controlada que são as chamadas células hoje, tá? Eu acho que hoje se fez um pouquinho, uma certa pirâmide, né? E de controle, e eu não gosto, você vai ver isso naquela minha mensagem, livres de igrejas controladoras. Eu acho que igreja nas casas faz muito bem, principalmente em lugares afastados, né? É muito bom. A reunião geral da igreja tem o seu proveito, como a reunião nas casas também. Por isso que a igreja de Atos 2 fala reuniam-se no templo e de casa em casa. Quando a igreja passou a reunir só em templos, bom, aí você já entrou para aquela época em que a igreja foi apoiada pela instituição romana. Quando Roma assume, depois de Constantino, a igreja como sendo a sua principal religião, a religião oficial do império. Então, muitos templos dedicados a outros deuses eram agora doados para a igreja e a igreja transformou aqueles templos em, entre aspas, igrejas. Tanto que hoje se chama templos de igrejas. Mas essa de chamar templo de igreja não é uma prática da Bíblia Sagrada. A Franciele me pergunta, Anésio, como permanecer fazendo o bem e pregando sobre Jesus, mesmo sendo retribuído com o mal por parte das pessoas que receberam nossa ajuda e serviço, assim como ocorreu com Paulo? Bom, você vê isso na própria vida de Jesus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu acho o seguinte, nós devemos pregar o evangelho a todas as pessoas. Se a pessoa está fechada para nós, a gente prossegue pregando para outros, porque o semeador sai semeando a palavra e às vezes cai num coração duro, cai no solo espinhoso, cai em diversos tipos de solo, mas algum solo está ali aberto e ali vai produzir bastante. Então, nós devemos sair à procura de quem são essas pessoas que já têm um coração preparado pelo Espírito Santo para receber. Então, o que eu faço, eu não costumo insistir quando alguém está fechado, né? Eu quero ganhar o direito de falar, né? Para depois pregar. Mas é isso que se faz. Cleiton Nunes, Anésio, sobre as prostitutas cultuais, por que raspavam a cabeça? E por que tinham que usar véu quando se convertiam? É interessante, isso só quem lê o texto de Corinto inteiro, porque não estava na aula de hoje isso, mas está na carta de Corinto isso. As prostitutas cultuais eram, dessas prostitutas, eu falei 4 classes de prostitutas ali. As chamadas as servas de Afrodite, elas raspavam completamente a cabeça, num ritual, porque as identificavam como sacerdotisas. Primeiro fato era esse. Segundo fato era que a ideia da mulher, a cabeça da mulher ser coberta, significava que ela pertencia a alguém. Você sabe que a mulher era propriedade do homem. Então, a mulher com cabeça coberta, ela tinha, então, uma indicação assim, eu sou casada, eu tenho alguém sobre a minha vida e tudo mais. A mulher completamente com a cabeça raspada dizia, não tem homem sobre a minha vida. É isso que ela dizia, não tem ninguém sobre a minha vida. Paulo, então, recomenda o seguinte, que a mulher que era prostituta ali e tinha cabeça raspada, se convertia, que ela usasse o véu, porque ela estaria dizendo, olha, eu sou uma mulher que eu sou direita, né? Sou correta, não sou uma mulher do sexo. É isso que está dizendo, não sou uma profissional do sexo.
Porque quem raspava a cabeça estava dizendo, eu não tenho ninguém sobre a minha cabeça, não tenho autoridade sobre a minha cabeça, eu sou uma profissional do sexo. É a mesma coisa que a gente falar, por exemplo, uma prostituta que andava assim com micro saia, por exemplo, com seios aparecendo e se converte e começa a frequentar a reunião da igreja. A gente fala, vista uma roupa que se adeque a uma mulher direita, porque se você usa uma roupa como essa, você está dizendo para as pessoas que você ainda é uma profissional do sexo. É isso que o texto está querendo mostrar. Mas também tem um outro detalhe aqui. Tinha uma confusão na igreja de Corinto sobre cobrir ou não cobrir a cabeça. Porque os judeus lá na Judéia, o homem cobria a cabeça, tanto que ele usa até hoje o quipá. Ele cobre a cabeça para dizer que ele está submisso a Deus. Lá na Grécia, o homem não cobria a cabeça, porque cobrir a cabeça significava que ele está submisso a alguém. Ou seja, é o termo que a gente iria usar, ele é um marica, não é? Ele não é homem, o homem não cobre a cabeça. Só que aí os irmãos da igreja, vendo os irmãos da Judéia cobrindo a cabeça, sendo lá a primeira igreja, lá em Jerusalém, estavam cobrindo a cabeça lá em Corinto. Paulo falou, não cobre a cabeça em Corinto, lá na Judéia se cobre, aqui não se cobre. E a mulher aqui se cobre a cabeça, porque se você não usar a cabeça coberta aqui, vão achar que você é uma prostituta, uma mulher do sexo ou coisa parecida. É isso que o texto está dizendo. Agora, Paulo então diz para a mulher deixar o cabelo crescer, para identificar claramente que ela é uma mulher submissa a Deus, ou no caso da casada, submissa ao seu marido também, né, por causa da cultura daquela época. Agora, olha que interessante, se você está com a sua Bíblia aí aberta, 1 aos Coríntios, capítulo 11 é o que trata desse assunto. No último versículo, não do capítulo, do versículo ele trata esse assunto, que é o versículo 15, diz assim, aliás, versículo 16, mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito da mulher que cobrir a cabeça, não cobrir a cabeça, usar véu, não usar véu, usar cabelo comprido ou não, ele fala, nós, de onde ele está escrevendo, lá de Éfeso, aqui de Éfeso, não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Era um costume específico para a igreja de Corinto. Não se referia a uma regra geral para toda a igreja. Tem uma pergunta aqui embaixo que essa é a mesma resposta. Deixa eu continuar aqui. Danilo pergunta sobre a questão da prostituição das igrejas nos tempos de hoje com a política. Gostei dessa frase. Qual a sua opinião a respeito desses líderes? Falta de preparo e conhecimento das escrituras ou mau caratismo? Eu vou colocar uma outra opção aqui. Algumas outras. Alguns eu acho que estão enganados. Eles aprenderam assim. Eles aprenderam que a igreja tem que dominar tudo. Eles aprenderam que o reino de Deus, eles confundiram o reino de Deus com o reino humano. Tanto que existe um negócio aí sobre o domínio dos 7 montes, que é o que domina, na verdade, os evangélicos que estão no nosso governo hoje. Esse pessoal que está no nosso governo hoje, estou falando o nome mesmo, ministra Damares e alguns outros, são assim ferrenhos nessa doutrina. Eu conheço muito bem essa doutrina, a sua origem, participei até das reuniões dos apóstolos, quando isso estava começando aqui no Brasil, anos atrás. Eu estava em reunião que isso estava sendo tratado. E eles diziam que a igreja tem que dominar esses 7 montes, que seria, eu não lembro todos, a educação, as finanças, a igreja tem que dominar a política, a igreja tem que dominar, a economia, já falei, o esporte e tal, então a igreja tem que dominar tudo isso, porque é o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Pois bem, eu te dou uma frase de Jesus que desmonta tudo isso. Jesus falou assim, o meu reino não é desse mundo. Ponto. Jesus resolveu esse problema para nós. A igreja não está aqui para dominar nada, querido, a igreja está aqui para servir. E o reino de Deus não é domínio sobre os homens. O reino de Deus é o domínio de Deus no coração das pessoas, levando-as a servir como Jesus serviu. É isso que é o reino de Deus aqui na terra. Então, eu acho que alguns estão enganados por causa da doutrina. Eu acho isso sim. Não acho que são nem mau caráter, nem nada. É gente enganada. E alguns são até sinceros. A maioria envolta principalmente nas grandes televisivas e envolvidos na política, já são interesseiros mesmo. É gente que busca o poder. Como alguém disse uma vez para mim acerca de um grande líder aqui no Brasil, falou, não, esse cara, tudo que ele quer é dinheiro. Eu falei, não, tem uma coisa mais do que o dinheiro que ele quer poder.
Então, a gana dele é por poder. Ele quer dinheiro porque o dinheiro está poder, mas ele também quer influência política para dar ele poder. Ele quer posar ao lado do presidente para dizer, olha, eu sou o conselheiro do presidente, ó, ele me ouve. Então, se o presidente me ouve, eu sou o cara mais importante aqui no Brasil. É essa a cabeça dos caras, cabeça de rei. Gente, nós temos 3 poderes no Brasil. Nós não temos um poder no Brasil só. Então, o Brasil, eu acho que dá muita bola para presidente, tá? Porque presidente, STF e todo o legislativo, que é Senado e Câmara, né, que formam um só, são os 3 poderes na nossa nação. Um não é maior do que o outro, mas a gente dá essa ênfase demasiada. Então, quem chega perto do presidente, ou perto do governador, ou perto do prefeito, né, sempre perto do executivo, se acha que é o cara, tal. Mas, paciência, né? É como gente que posa ao lado de artista, tirar selfie, como se aquilo fosse aumentar o valor dele. Mas, assim, tem gente que busca mesmo isso, né? E tem mau caráter? Tem, claro que tem mau caráter. Você não viu aí o escândalo no Ministério da Educação, no MEC? Aquele é escândalo, gente fazendo lobby financeiro, ganhando em barra de ouro, ou seja, dinheiro não computado, né? Dinheiro não registrado. Aí, gente, aí é sem vergonha mesmo, é sem vergonha. Mas... gente, tudo hoje, cada hora que eu assisto, o repórter escuta, e o pastor, tal pastor, eu me afundo, assim, ai meu Deus. Por isso que eu não gosto nem que me chamem de pastor mais, meu Deus do céu. Um dia a gente recupera esse doce nome que é pastorear um rebanho e tudo mais. Aliás, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu estava num evento sábado e eu estava conversando com uma judia, uma rabina, né? E ela... me perguntando, né, da carisma aqui, né, e eu falei o seguinte, aquele rebanho que eu pastoreio, ela parou assim, para, que coisa mais linda, o rebanho que eu pastoreio. Ela falou, isso é poético, isso é lindo, você vê, fica bonito isso, mas estragaram o nome de pastor, estragaram, mas tudo bem, deixa para lá. Vamos lá. O Marco Aurélio Fonseca pergunta o seguinte, Anésio, em Corinto a questão do véu foi citada. A interpretação do ensinamento de Paulo tem gerado algumas contradições, principalmente em denominações históricas. Como devemos ensinar esse ensinamento? Então foi isso que eu respondi ali atrás, né? Explicando esses detalhes, mas assim, eu não vou ensinar isso para alguém que está vivenciando isso lá dentro dessa igreja histórica ou dessa igreja da ala pentecostal. Normalmente são igrejas de alas pentecostais que agem dessa maneira. Eu não vou forçar, porque ele aprendeu isso daquela maneira, deixa ele daquela maneira, é melhor, né? Não é rebanho que Deus me colocou para pastorear. Agora, se estiver aqui dentro da carisma, aí eu tiro as dúvidas da pessoa e mostro dessa maneira. Eu acho melhor assim. Marcelo Andrade pergunta o seguinte, Anésio, graça e paz, a questão de usos e costumes na igreja de Corinto era por uma questão cultural ou pela divisão nas igrejas que existiam na época? Então, os usos e costumes é em cima do que eu acabei de falar, né? Era uma coisa específica por causa da cultura de Corinto, tá? Por causa da cultura de Corinto, era específica para lá. Então, eu acho que a igreja precisa respeitar essas questões culturais de cada lugar. Tem determinados comportamentos que não são bem aceitos em alguns outros lugares. A gente tem que aprender, às vezes até na própria língua portuguesa. Para você ter uma ideia, eu me lembro quando eu estava na África e mostrei um culto, né? Era um culto que juntamos várias igrejas juntas, né? E lá se chama missa única, né? E eu coloquei, olha que lindo, a missa única. Eu estava lá, eu estava pensando igual eles, a missa única, né? Então eu coloquei, para quê? Já vem os camaradas, né? Que lê a metade do que você falou e já vem te xingando, né? Falou, onde já se viu esse desvio no meio da igreja, chamando agora de missa, essa coisa católica? Lá vai eu explicar. Falei, irmão querido, culto cristão aqui, seja católico ou protestante, não importa se é pentecostal ou tradicional, é chamado de missa. Porque a palavra culto aqui só é usado para demônios. Você não fala o culto da igreja, porque culto é culto de feitiçaria. É só isso. A palavra culto lá é só para o oculto, né? Só para feitiçaria. Não é usado. Então, por isso que eu usei dessa maneira. Você vê? Então, são questões culturais que a gente tem que se adaptar. Por isso que eu sou a favor de uma igreja bem brasileira, com a nossa cara,
com nossos assuntos, com os momentos nossos. Tanto que a Carisma, por exemplo, é uma igreja paulistana. Se eu fosse começar a Carisma agora, ou a mesma mentalidade da Carisma, lá no sertão do nosso país, ou em Manaus, ou em algum outro lugar, seria diferente. Porque a nossa comunidade tem uma cara paulistana, ela tem uma cara aqui da grande São Paulo, cosmopolita, com alguns costumes que só se entende aqui, dentro da nossa região. Tamires pergunta, podemos comparar esse eu sou da época de Paulo com eu sou calvinista, eu sou arminiano de hoje? Tamires, não é de hoje isso aqui, já é antigo. Aliás, faz muito tempo que eu não vejo essa briguinha de calvinista e arminiano. Para quem não sabe o que se trata, calvinista se refere àqueles que dizem que uma vez salvo, está salvo para sempre. O arminiano já disse que não, que você perde a salvação. O calvinista diz que Deus já predestinou tudo que vai acontecer. O arminiano já acha que não, que existem ocasiões diferentes e a história pode mudar. Eu vejo muitos irmãos que hoje, diz ela, brigam sobre essas questões. Obrigado pela aula maravilhosa. Obrigado, Tamires, pelo elogio. Mas a questão é não brigar, gente. Eu acho diferente quando alguém quer conversar com você sobre um assunto, está com dúvidas sobre o assunto, e quando alguém quer debater um assunto. Eu confesso para vocês, eu não gosto de debate. Então eu saio de debate, eu fujo de debate, o cara quer pensar dessa maneira, tá bom, você quer pensar. Porque debate, o cara não está querendo me ouvir, ele está querendo ganhar de mim no argumento. Então eu saio de debates, Eu amo da mesma maneira, eu abraço o irmão, falo, irmão, nós vamos para o mesmo céu, lá a gente descobre quem que estava certo, tá bom? Lá a gente vai descobrir e vai rir um da cara do outro, tá bom? Lá, então, tem esse trato com você. Lá no céu, vamos nos encontrar que nós vamos rir um do outro. Tá? Porque não é isso que vai tirar a gente do caminho do Senhor, né? É isso. Então, continuando aqui, o Edson Souza diz assim, Anésio, graça e paz, podemos concluir que a igreja de Corinto foi a que mais Paulo teve trabalho de ensinar os irmãos como viver uma vida para Deus, mais do que as outras igrejas que ele ensinou? Edson, olha, eu vou defender os coríntios agora aqui, não é porque eu sou corintiano não, mas eu vou defender os coríntios aqui agora. Eu vejo o pessoal usando algumas expressões, por exemplo, eu estava vendo algumas pessoas, tem até um irmão muito querido, ele ensinando sobre, eu ouvi vários ensinamentos sobre a carta de Coríntios, né? E um deles, o irmão dizia o seguinte, tanto que usa-se a expressão corintianizar para falar de perversão e tudo mais. Gente, essa expressão nunca existiu, você não tem um relato histórico dessa expressão. Essa expressão é gente que depois do Novo Testamento pronto caracteriza a igreja de Corinto dessa maneira. O caso é o seguinte, o caso é que a igreja de Corinto, como Paulo, foi a que mais ele se correspondeu. Um detalhe, nas primeiras cartas de Paulo escreveu várias, escreve 4 para eles. Por quê? Porque a primeira carta de Paulo a ter sido escrita foi a de Tessalonicenses, a segunda foi a de Corinto. A de Corinto, a de Gálatas, a gente não sabe bem a ordem, tá? Provavelmente a de Gálatas pode ter sido antes da de Corinto, ou a de Corinto antes da de Gálatas, ou uma no meio da outra, não é? Você vai ver isso numa outra aula minha aqui, onde nós vamos mostrar melhor essas cartas e a ordem delas. Então, como Paulo estava no início do ministério dele, no início desse ministério de correspondência com a igreja, ele corresponde muito, escreve muito e fala muito, graças a Deus, porque aí chegou tudo para a gente. As demais igrejas a gente não sabe desses detalhes, porque simplesmente Paulo não trata esses detalhes lá. Se você vê bem, você vê até alguns outros problemas lá na igreja de Tessalonicenses que você não vai ver na igreja de Corinto. Então, toda igreja tem problema, toda igreja é imperfeita, Carisma é uma delas, tá? Todas as igrejas são imperfeitas, todas têm deficiência, porque nós somos gente, nós somos humanos e sempre vai ter correção para ser tratada. Eu não acho Corinto a pior não, eu só acho que Paulo foi mais cuidadoso em corrigir e eu gosto muito disso. Josi Navas coloca, as igrejas atuais sabem que há 4 cartas aos Coríntios? Josi, boa tua pergunta, mas deixa eu responder da seguinte forma. Qualquer pessoa que fez um bom seminário sabe. O problema hoje é que os seminários que estão formando alguns pastores, muitos deles, eu vou te dizer, viu, são assim, sofríveis. Mas se alguém fez uma faculdade de teologia, sabe disso, aqui não é novidade que a gente está falando. O caso é que ninguém ensina isso para a igreja, e também, talvez até você esteja perguntando, por que eu tenho que saber que eram 4 cartas e não 2 cartas? Não, tem que saber, não tem, é por isso que eu ensino no Didaquê e não no culto de domingo.
no culto de domingo eu prego para o coração, para a vida, uma questão prática para a vida da igreja. O Didaquê é para isso. O Didaquê é um seminário teológico. Aliás, o que está aqui no Didaquê... Ó, eu vou contar um negócio para você. Eu fiz 3 seminários teológicos. Nenhum dos 3 eu aprendi coisas que a gente ensina hoje aqui no Didaquê com vocês. Então, é assunto de faculdade de teologia que a gente trata aqui no Didaquê. Essa maneira da gente examinar as escrituras com um texto crítico, que a gente chama, né? Examinando detalhes do texto, cortando, recortando, ajustando, é coisa de faculdade de teologia. Então, aqui está uma aula de faculdade aqui. Eu acho que quem vai pregar a palavra, quem vai se tornar um pastor, quem vai se dedicar ao ministério, aí eu acho que ele tem que saber. Porque cá entre nós... Gente, se eu não conhecer bem esse livro, eu vou ensinar o quê? Eu tenho que conhecer esse livro assim, profundamente, esmiuçadamente, para poder ensinar as Escrituras. Porque senão a gente vai abrir um texto qualquer aqui e vai sair pregando qualquer coisa. Infelizmente, é o que acontece bastante. Gente, é isso. Eu agradeço aqui, eu estou vendo que apareceu recados aqui depois, agradeço. Danilo Lopes citou aqui, se 10% dos líderes religiosos do Brasil tivessem essa mesma mentalidade e caráter a respeito de tudo que foi dito hoje, certamente a nação seria diferente. Meus parabéns, Anésio. Muito obrigado, Danilo, mas te digo, não sou o único disso e também não inventei nada disso, não sou o primeiro. Isso eu aprendi com os meus pais na fé. Dou graças a Deus por ter tido bons pastores na minha vida, por ter ouvido e dado ouvido a eles. Eu sou apenas uma continuação, assim como vocês também estão ouvindo isso de mim e vão dar continuação e as pessoas vão dizer isso de vocês também. Gente, amo vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a graça de Jesus esteja sobre vocês e amem as Escrituras e estudem. Revisem os textos, revisem as apostilas, revisem as aulas, leiam bastante. Próxima aula, vamos estudar lá em Atos 19 também, né? Tem aí o final de 18 e Atos 19 para a gente estudar e vamos aprender um pouquinho mais dessas viagens de Paulo que trazem lições maravilhosas para a gente. Um beijo para vocês, Deus abençoe, até semana que vem.